Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Olha só, comentar com você nesse vídeo sobre o interesse do São Paulo pelo Luciano Vieto, meus amigos. Luciano Vieto está com 30 anos, joga no Al-Qadisiyah, né, da Arábia Saudita. O contrato vai até o final deste mês de junho de 2024. O jogador parece até ter sido um pedido do próprio técnico, né? Ou o nome dele foi apresentado para o técnico e ele falou, não, eu quero esse jogador. O técnico Luiz Zubeldia, que não é louco, né? Se ele tem a possibilidade de ter um jogador como Vieto, por que não vai ter um jogador como Vieto, né? O Vieto é um jogador que atua sobretudo com o pé direito, principalmente pelo setor esquerdo, com o pé trocado. É um jogador que pode atuar também, fazer o trabalho de 10, né, Luciano? Né? Vai chegar alguém aí para te... Olha, Luciano, você vai ter que jogar bola, hein? Ele pode perfeitamente atuar ali no setor do Luciano. É um jogador que pode também atuar como segundo atacante, eventualmente é um jogador que pode também atuar até mesmo como centroavante, na ausência de um Caliri. Tá bom, gente? Baita contratação seria essa do São Paulo, do Luciano Vieto. Falemos um pouco mais sobre isso? Falemos. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, meus amigos, minhas amigas. É isso mesmo, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, né? Por quê? Porque se você gosta de uma aposta esportiva, o que você está fazendo perdendo tempo aí? O que você está fazendo perdendo tempo aí com qualquer casa de aposta que temos aí no mercado, gente? Tem até uns jogadores brasileiros que parece que estão envolvidos aí com as polêmicas, com os problemas e tal. Você nunca vai encontrar o nome da OneXBet envolvido nisso aí, gente. Tá? É tido como a casa de aposta mais confiável do planeta lá na Europa, gente. Tá? Então se você vai apostar, aposte por uma casa de aposta séria. Gigante, que patrocina inúmeras equipes aí, e que também dá legitimidade para essa casa de aposta. Equipes gigantes do futebol mundial, Liverpool, Barcelona e outros tal. E que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, né? Então, não conhece, usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se lá e coloque também o código promocional UANXJOSA. Isso é muito importante, por quê? Para que você tenha direito aí a um bônus de até R$ 3.000. E para falar para eles por que você chegou lá também, né? Tá bom, gente? Dá essa força aí se você curte uma aposta esportiva. Bom, o Vieto é um jogador que vem fazendo um trabalho muito interessante lá no Oriente Médio, né? Passa para uma equipe, sai de uma equipe e vai para outra e sempre está entregando, sempre está jogando. É um jogador que tem, na minha opinião, um altíssimo nível. É um jogador que tem uma capacidade de leitura de jogo muito profunda, muito ampla, né? É um jogador que tem um olhar sobre o jogo também, uma interpretação sobre o jogo também, né? Que o coloca como, né, um grande reforço para o São Paulo em teoria. Como um grande reforço em teoria, porque a gente está falando também de adaptação, várias situações, mas na minha opinião, tende a ser sim, caso o São Paulo consiga ou contratar, um grande reforço para o São Paulo. É daqueles homens lá que chega realmente para pegar a camisa e sair jogando. Não tem essa parada não de chegar para esquentar banco de reservas, né? Pode até ser que aconteça eventualmente, mas pelo que está jogando, pelo que vem jogando nos últimos anos, acho que não é jogador para chegar e ir para banco de reservas. Longe disso, é jogador para pegar a camisa e sair jogando, tá? Então, veja, o Vieto, gente, é um jogador que entrega, né, uma espécie de a cadência para o jogo. É também um jogador que entrega velocidade para o jogo. Não que ele acelera correndo, mas ele acelera com os passes muito precisos que ele costuma oferecer. Né? É um jogador que cai muito bem para aquele setor esquerdo, sem entregar, evidentemente, a profundidade. Ali é um meia deslocado que trabalha ali as opções, né, por exemplo, de passe, de assistência, ou até mesmo, eventualmente, né, de uma finalização, né, naquele setor. O Vieto é um jogador que tem uma capacidade também de interpretar muito bem as ideias do técnico dentro de campo, né? É um jogador também capaz de patrocinar muito bem essas ideias dentro de campo, orientando os seus colegas, né? Se aproximando, fazendo aquele tipo de jogo, passando perto de alguns, né? E fazendo com que alguns entendam como é que o jogo tem que acontecer, né? Este é o Luciano Vieto, um jogador que, na minha opinião, se tivesse uma idade bem menor, jogando o que está jogando hoje, acho que teria condição de ir até mesmo, de ir para o futebol europeu, jogar num time médio até grande do futebol europeu neste momento, pela capacidade de jogar como ele está jogando. A meu ver, é um jogador que está no momento da sua maturidade plena, futebolisticamente falando, né? E nesse sentido, eu diria para vocês que, neste momento, ele oferece um custo-benefício que jamais ofereceria no passado. O que ele joga hoje, pelo que ele custa, é muito mais do que seria no passado. É um jogador que tem uma capacidade, inclusive, de se preservar fisicamente, jogador que você nunca vai ficar sabendo que foi para balada, porque ele não vai. É um jogador extremamente profissional, daqueles que é sempre um dos primeiros a chegar ao clube, é sempre um dos últimos a sair do clube, até porque em algumas situações fica assim, treinando. Treinando, sabe o quê? Treinando finalizações. É isso mesmo. E não é à toa que era um ótimo, excelente finalizador, o Luciano Vieto. Nesse sentido, em teoria, na minha opinião, sim,
um belíssimo reforço para o São Paulo. O que em tese está pegando, o que em tese está dificultando a chegada do Vieto. Vamos lá. Fala-se que o salário não seria muito pequeno, né? E que o jogador estaria a pedir aí pelo menos R$ 1 milhão de salário para atuar pelo São Paulo. De boa, gente. Vale a pena? Vale. Por quê? Porque o São Paulo tem um monte de jogador aí, né, que se você juntar tudo aí, dá mais do que esse salário do Vieto. Se você pegar uns 3 jogadores de São Paulo, vai dar um salário maior do que 1 milhão. E esses 3 jogadores de São Paulo, 4 jogadores de São Paulo, não vão entregar talvez 30% do que entrega o Luciano Vieto. Ok? Então eu acho que vale a pena sim. Agora, além do que, o São Paulo tem que pensar realmente como time grande que é. Né? Porque, veja, pode parecer que é absurdo um custo desse, mas basta economizar um pouquinho com o tal do clube social, que já está tudo bem. Está tudo muito bem, gente. Ok? Eu acho que é o tipo de contratação que o São Paulo vai lá e não contrata. Aí vai lá o Corinthians, né, que não tem dinheiro, mas vai lá e contrata, e aí o Corinthians fica bem fortalecido. Vai o Palmeiras, que também parece que, olha, veja, que pode contratar um jogador como esse, mas não se deu conta ainda de que pode, né, contratá-lo, né? Vai lá e contrata pagando esse valor. E aí como é que fica? Né? De que São Paulo estamos falando? De um São Paulo que está abaixo do Palmeiras? De que São Paulo estamos falando? De um São Paulo que está abaixo do Corinthians enquanto clube aqui do futebol paulista e brasileiro? De que São Paulo a gente está falando? De um clube que estaria muito abaixo de um Flamengo, né? Que é um clube gigante aqui do futebol brasileiro também? Não, o São Paulo está no mesmo patamar de grandeza desses clubes aí. Em termos de torcida, evidentemente que Flamengo ali um pouco mais, Corinthians também e tal, mas são todas grandes entidades do futebol brasileiro, né? São Paulo não pode ficar abaixo disso. Não pode. Então veja, nós não temos dinheiro para bancar a contratação dessa. A questão não é essa, a questão é a avaliação. A avaliação deu conta de que essa contratação é correta? É isso que importa. Porque se a avaliação der conta, né, de que essa contratação é correta e ele vai ser, de fato, um grande reforço para o Tricolor, é isto o que importa, meus amigos. Então tem que tirar de algum lugar. E tem de tirar de algum lugar. Dá para tirar de algum lugar. Dá para fazer aí um projeto, né, de tirar, enfim, de alguns jogadores, né, limitar o elenco ali, tirar alguns jogadores que não estão funcionando, mandar embora, né, fazer uma pequena reformulação, subir para o lugar desses jogadores, alguns outros da base, né, porque você tem aí um jogador que foi avaliado como importante e como necessário. Este é o ponto. Porque, vamos combinar, se o Vieto pede 1 milhão de salário, pelo que ele joga hoje, pelo que ele pode jogar, na minha opinião, tá correto. Não é absurdo. Porque, de fato, é um jogador interessante, que está no melhor da sua forma física, com 31 anos de idade, né? Jogando muita bola, sendo um jogador capaz, por exemplo, de entregar toda a orientação necessária para que a equipe consiga até superar jogos difíceis, né? Mudar o cenário complicado em várias partidas diante de adversários mais complicados. Então eu acho que o São Paulo não pode, por exemplo, perder esta oportunidade. Né? E tem que ir atrás desse jogador, bancar essa contratação. E aí chegou e não deu certo, Josa. Pelo menos teria ido atrás de um jogador, em teoria, muito importante. Agora, se é tão importante assim ou não é importante, volto a dizer, tem de haver previamente uma avaliação para que o próprio entendimento do que é o jogador, né, sustente a contratação, sustente o investimento e ninguém fique falando coisas depois. Né? Então é muito importante ter um entendimento do que é o jogador para saber se de fato vale a pena o investimento. É isso que fazem os clubes argentinos quando contratam o jogador por valores assim absurdos e colossais. Quando eles têm entendimento que de fato o jogador é importante e vale a pena a contratação, eles não ficam pensando nessa questão dos valores. E pagam valores até maiores para certos perfis que chegam ali, clubes como Boca, como Racing, até mesmo o Racing que não tem dinheiro, e mesmo o River Plate, tá bom, gente? Então, na minha opinião, em teoria, seria sim uma grande contratação do Tricolor. Esperemos que dê certo e que o Vieto chegue mesmo ao Morumbi para se somar ao grande time do São Paulo dos Beldia. É isso.